tenho certeza que aqui sempre vai ser minha casa. Claro que foi tudo um pouco rápido, né? Talvez alguns até imaginaria que seria mais longo, mas o futebol é assim, ele é dinâmico. Mas, como eu falei, é um até breve. O sentimento é, primeiro, de gratidão e de alegria de poder ter retribuído a confiança que deram para mim. É claro que já tem algum tempo que a gente está falando da sua saída, e a pergunta que mais se faz, principalmente para o presidente, para os diretores, agora é sobre o seu substituto. Eu não vou te perguntar isso, mas eu queria, nessa linha, que você tentasse passar um pouco para o jogador que vai chegar para ocupar essa vaga. O que esse cara precisa ter para ele se identificar com o clube, para ele ter sucesso com essa camisa, como você teve? Assim, que dica você daria para um jogador que chega ao Corinthians para ser um centroavante do time? Então, não só para o centroavante que vai chegar, eu acho que para todo jogador que, quando veste essa camisa, primeiro tem que ter o respeito pela grandeza que é o Corinthians, tentar entender o mais rápido possível a maneira como o torcedor gosta que o jogador se comporta, tanto fora de campo como dentro de campo, porque isso é importante, né? E se dedicar, correr. Às vezes, talvez, muitas das vezes, tecnicamente, não vai estar no teu dia melhor, mas pelos anos que eu tenho de experiência com a camiseta do Corinthians, você se dedicando, você dando a vida realmente, a torcida vai te abraçar e vai te levar onde você almeja. E acho que é assim com todos os jogadores que têm tido sucesso aqui dentro do Corinthians, é que consegue ter esse espírito, porque a estrutura ele vai ter, respaldo da diretoria e da parte de presidência ele sempre vai ter, né? Então, não tem outra coisa a não ser se dedicar, se entregar de coração mesmo. Por favor. O ano passado a gente falou muito sobre a sua expectativa sobre uma convocação para a Copa do Mundo, voltar à seleção brasileira, né? Você acredita que se você tivesse recebido uma chance do Tite no ano passado, você estenderia sua permanência no Corinthians por pelo menos mais 6 meses? Não sairia nessa janela? Eu acho que seleção brasileira sempre vai ficar na minha meta, nos meus objetivos, né? Lá na seleção tem profissionais capacitados, independente do local que o jogador esteja. Isso o Tite já provou que ele olha para todos os lugares. Então, se eu fosse chamado, se eu não fosse chamado, não vai mudar. Eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho, que eu tenho certeza absoluta que ele está observando. Tem profissionais capacitados que fazem isso. Então, talvez não era isso que iria fazer eu ficar. Porque, como eu falei, eu não deixava sempre o meu futuro, às vezes, indefinido, porque o futebol é muito dinâmico. Você não pode cravar uma coisa, sendo que daqui a pouco muda. Então, você tem que sempre viver o dia a dia. E eu procurei fazer isso para não deixar ninguém, não me expor, não expor o Corinthians, não expor os torcedores, não expor ninguém. Procurei viver o dia a dia, mas em termos de seleção, continuar fazendo o meu trabalho, que tenho certeza que ele ainda está observando, e eu vou continuar com esperança até o final. Agora, Jô, o torcedor ele deve ter pensado assim, puxa vida, futebol japonês agora, né? Normalmente os chineses estavam tirando os jogadores daqui. Quando você tomou conhecimento da proposta, não tinha negociação, não tinha como pensar um pouco mais, foi realmente uma proposta muito boa. Como é que foi esse acordo com o clube para que realmente você optasse por sair? O campeonato japonês todos sabem, o Japão, acho que a maioria conhece, sabe que é um país de primeiro mundo, né? Que aí você começa a pensar, né? Eu penso na minha família, eu penso no meu filho que nasceu agora, na segurança, na educação, e o país fornece isso, né? E acabou fazendo uma proposta, tanto para mim quanto para o Corinthians, irrecusável, porque não pode agradar só uma das partes. Se você tem um compromisso com o clube, tem que agradar as duas partes. E eu creio que chegou nesse acordo, agradou as duas partes. Um país onde todo mundo tem referências boas, eu já tive por lá, eu sei como é que é, né? Então, não tinha como recusar. Quando você faz um bom trabalho e vem uma oferta de trabalho para você em boas condições, é claro que, como eu falei, eu sempre vou ficar triste por deixar o Corinthians, mas o futebol é assim, o nosso trabalho é assim,
mas meu coração sempre vai ficar aqui no Corinthians. Agora, você está saindo, mas conhece muito bem esse grupo. E o torcedor viu o que aconteceu ano passado, quando ninguém acreditava nessa equipe e vocês conquistaram os títulos. Dá para acontecer de novo, dentro do trabalho que você conhece dessa comissão e dos jogadores que aqui ficaram? Claro que dá, porque quando você se trabalha e se dedica, as coisas acontecem. O ano passado, é claro que não tinha pressão. Esse ano talvez vai ter a pressão, mas o grupo tem a capacidade, sabe o que quer. Agora, claro, com a responsabilidade muito maior, talvez não vai ser a quarta força, como falavam, né? Mas o grupo continua com o pé no chão, os mesmos jogadores. Eu tenho amizade com todos iguais, todos são muitos meus amigos, porque da maneira que eles me receberam foi fantástico. O ano que a gente viveu foi maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser mais um ano abençoado. Eu vou torcer muito mesmo, porque realmente eu deixei amigos aqui. Dentro do futebol é difícil. É um grupo que é merecedor e eu vou sempre estar torcendo para o melhor. Boa tarde aos dois. Jô, boa sorte no Japão. Eu queria que você lembrasse, já que hoje deve ser um dia que o torcedor corintiano vai viver essa nostalgia de relembrar seus gols, a campanha em 2017. Qual foi o melhor momento que você tenha, até imagino qual seja, o melhor momento dessa temporada 2017? Qual o pior momento, o momento mais difícil que você achou que talvez o ano fosse se complicar? Para mim, eu acho que o pior, não o pior momento, porque eu acho que um momento de dificuldade que eu tive foi no começo do ano. Acho que logo após aquele pênalti perdido contra o Santo André, ali eu voltando para casa, ainda lembro, eu conversando com a minha esposa, que muitos torcedores xingaram ela, reconheceram meu pai, minha mãe, todo mundo triste, mas eu dizia para eles para ter paciência que o futebol era assim, e que eu ia dar a volta por cima, era só questão de tempo. Então foi um momento que eu passei de dificuldade, mas eu sempre tive respaldo de todo mundo, né? Principalmente aqui dentro do clube. E aí depois foi só alegria, né? Acho que não tive, assim, o momento acho que mais feliz foi quando eu concretizei meus objetivos, né? Que foi o Campeonato Paulista, e depois o Campeonato Brasileiro e artilharia também, quando realmente se concretizou, que ali não estava aqui no clube, mas eu estava em casa, e eu fiquei muito feliz porque mais uma vez eu entrei para a história do clube. E isso, quando você chega num clube, você sempre coloca metas, e uma das metas é você entrar para a história, você ser lembrado, e eu consegui. Então, acho que foi um dos momentos mais felizes, foi quando eu realmente também pude ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, que eu sei o quanto que é difícil. Tá certo, presidente. Aproveitando que o Jô está aí, queria que você falasse um pouquinho se tem alguma novidade na busca por um jogador com as características do Jô, né? Porque atacante o Corinthians tem, inclusive tem um Casinha aí que pode fazer esse trabalho de pivô também, o Carlinhos mais jovem, mais inexperiente. Mas se o Corinthians ainda busca esse nome no mercado brasileiro, se fora... Hoje, por exemplo, surgiu a notícia de que o Corinthians estaria de olho no Wagner Love. Isso é possível, o Wagner Love também voltar para o Corinthians? Só para a gente atualizar as informações, sei que o Alessandro esteve aqui. Na realidade, a gente sabe da dificuldade que é achar um jogador para substituir o Jô. No mercado brasileiro, a gente não enxerga muito isso, daqueles que estão disponíveis, enfim, não é com facilidade que nós vamos repor a saída do Jô. E o Wagner Love não tem contato nenhum, o Corinthians não fez contato nenhum com ele, nem com os empresários, não existe nada em relação a isso. Eu queria só fazer um comentário que talvez vocês não tenham tido conhecimento na época, mas eu acho que agora vale a pena a gente falar. No meio do ano, o Jô recebeu uma proposta para ser transferido para um clube europeu, e a condição de salário para ele era muito maior e muito melhor do que ele está indo hoje, no caso dele. E para o clube não era tão vantajosa. E nós conversamos e ele entendeu. Eu estou só comentando isso com vocês para mostrar a pessoa que ele é, o caráter que ele tem. Porque não é todo mundo que pensa dessa forma, ninguém consegue pensar em duas partes. A maioria pensa em si. E para ele era um negócio hiper vantajoso. Não tinha como, no lugar dele, eu também teria balançado. Melhor do que ele está indo hoje. Só que hoje,
As propostas estão sendo boa ao clube e boa a ele também. Não tão boa como teve, mas boa ao clube. Era essa junção que ele queria deixar o Corinthians, porque o Corinthians abriu as portas para ele. Enfim, quem acreditou nele sabe que não tinha dificuldade nenhuma. Para mim não foi nenhuma surpresa o que o Jô fez no ano de 2017, porque eu acreditava, tanto é que nós o trouxemos. Então, só para mostrar para vocês o carinho que ele tem pelo clube, o respeito que ele tem pelo clube, e Deus acabou agraciando ele e todos nós com os 2 títulos no ano de 2017, que talvez, se o Jô tivesse saído no meio do ano, o sino existe, mas acho que ficaria um pouco mais difícil da gente alcançar os nossos objetivos. Logicamente que o grupo não é feito só do Jô, são todos ganharam, mas ele é uma peça importantíssima e que vai ficar um buraco aí para a gente repor, que acho difícil a gente repor um atleta e uma pessoa como o Jô. Mas, enfim, futebol, como ele diz, futebol é dinâmico, futebol segue. O Corinthians já teve grandes ídolos que saíram em algum momento também e a gente continuou conquistando outros títulos. E espero que isso volte a acontecer aqui no clube também. Desejo ao Jô a maior felicidade do mundo no Japão. E para vocês, esse ano ele bateu alguns recordes aí de números, como artilharia, enfim, e ele também está sendo agora a maior contratação do Japão. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo quando conversei com os representantes do clube japonês. Eles me disseram que está sendo a maior contratação de todos os tempos do futebol do Japão. Para vocês verem o respeito que o Jô conquistou com a camisa do Corinthians e aonde ele conseguiu chegar. Agora, na minha opinião, só falta o Tite chamá-lo nessas próximas convocações para que ele vista a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. Isso eu faço bastante força. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu vou ajudá-lo, mas eu gostaria muito de vê-lo na Copa do Mundo, porque ele merece, não só como atleta, mas como pessoa. Jô, aqui. O torcedor naturalmente pega os jogadores como exemplos, né? E você ensinou muita coisa para o corintiano esse ano. Superou dificuldade, teve foco, deu a volta por cima, conquistou os objetivos, enfim, foi campeão no Corinthians. O que o Corinthians te ensina nessa última passagem e dá para prometer para esse mesmo torcedor que um dia você vai voltar? Meu desejo sempre vai ser voltar para o clube, né? Isso aí eu nunca escondi, eu sou corintiano mesmo, né? E eu tenho certeza que eu deixei as portas abertas, né? Então, quando você sai de um clube e deixa as portas abertas, a sua volta é sempre tranquila, né? Cara, eu aprendi muita coisa aqui no clube, né? Primeiro, depois de ter me renovado como pessoa, eu coloquei em prática num clube que me deu a oportunidade, né? O Fábio me deu uma liderança, então eu aprendi muita coisa como ser humano, né, de lidar com as pessoas, ser exemplo, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Então, eu saio daqui hoje com como eu falei, um sentimento de satisfação, de gratidão, porque cresci muito como ser humano, né, aprendi muitas coisas aqui, a respeitar mais, a ser mais profissional, a respeitar a profissão, a se dedicar mesmo ao futebol, porque é o futebol que me dá as oportunidades de dar coisas melhores para minha família, de dar um estudo melhor para o meu filho, colocar comida dentro de casa. Então, mas tudo isso, esse ano de 2017 que eu passei, eu evolui muito nessa questão. Então, o Corinthians me deu essa oportunidade. Então, eu aprendi muito. Eu sou muito grato aos torcedores, né, que eu creio que a maioria acreditou. Teve alguns que desacreditaram, mas que no final de tudo, eu, com o meu trabalho, com meus gols, ganhei um carinho de todos, né? E eu saio muito satisfeito e eu tenho realmente o carinho de todos. Então, foi um ano que ficou marcado e vai ficar marcado na minha vida. Sem dúvida, até agora, foi o melhor ano da minha vida. Presidente, como é que está a negociação com o Henrique e o torcedor que sonha com Gustavo Scarpa pode continuar sonhando ou é impossível nesse momento? A do Henrique está andando, a negociação não está acabada ainda, mas está andando. Espero que na próxima semana a gente liquide com esse assunto também, que está dependendo agora do Fluminense também
fazer a sua quitação, enfim, a rescisão dele, para que a gente evolua no negócio. E qual foi outro que você perguntou? Não, o Scarpa acho muito difícil. Agora, ele não apareceu, não sei o que aconteceu, não sei o que vai acontecer, não sei também. Eu estou igual vocês aí, acompanhando, quando nós tentamos trazer, com troca de jogadores, aquilo que o Fluminense queria, as coisas acabaram não acontecendo, é um negócio muito difícil. Se mostrou difícil e agora, pela situação que a gente não sabe se ela vai virar algum caso jurídico aí, se vai entrar com ação, não sei disso. Então, vai ficar um pouco mais difícil ainda. Você está vendo aí o Zeca que saiu do Santos, como tem dificuldade para se colocar num outro clube, porque fica uma situação muito escura e a gente não sabe a que pé vai acabar isso. Então, o clube fazer negócio sem você ter a certeza de como acaba é ruim. Você pode arrumar um passivo para o clube gigante, que o clube que tinha os direitos dele pode entrar, cobrar multa, enfim. Então, eu acho um pouco improvável que dê certo. Aqui à direita. Jô, tudo bem? A pergunta que eu te faço é em relação a uma suposta outra função que eu vou te sugerir agora. Dentro de campo você foi muito bem. E como olheiro, você indica algum substituto para o presidente? Não, como você falou, minha função é jogador. Eu ainda não tenho olhos para ser empresário, né? Mas tem pessoas capacitadas, tem muita gente aí que está procurando o melhor para o Corinthians, assim como na época foram atrás, né, e tiveram interesse no meu futebol e eu correspondi. Eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa, porque são profissionais de alto nível que têm essa capacidade de colocar um jogador de alto nível aqui dentro do clube e fazer coisas boas e também conquistar títulos que eu acredito que esse grupo ele vai conquistar esse ano. Você teve passagem, né, recente pelo futebol da Ásia. Eu te pergunto, onde se encaixa o futebol japonês hoje em termos de competitividade, em termos de dificuldade, em relação ao brasileiro, em relação ao chinês? Olha, eu joguei várias vezes contra times japoneses, né? E eu sempre achei o japonês com uma disciplina tática muito grande. Eles correm muito, se dedicam muito. Talvez não é muito visto no mundo todo porque não fazem investimentos altos, né? A China, por exemplo, no meu modo de ver como jogador de futebol, o nível é meio mais baixo que no Japão. O campeonato japonês é muito mais difícil do que o chinês. Só que o chinês, eles investiram em jogadores de alto nível, então ficou mais exposto. Mas o campeonato japonês é um dos campeonatos muito difíceis ali dentro da Ásia. Tanto é que a seleção japonesa está sempre em Copa do Mundo, está sempre se classificando uma das primeiras. E tem sempre um campeonato muito competitivo. É claro que eles são muito disciplinados, não tem talvez a técnica que tem um europeu, mas é um campeonato muito competitivo. Não vai ser fácil. Espero poder repetir aí mais um ano maravilhoso. Presidente, para você, agora aproveitando aqui a sua presença, falou-se aqui já de alguns nomes, né, que estão sendo especulados, que a gente tem noticiado uma possível negociação, uma possível conversa com o Corinthians. Te pergunto do Juninho Capixaba, né, lateral esquerdo, que há algum tempo já vem sendo noticiado, que está encaminhando com fechamento positivo com o Corinthians. Te pergunto que pé que está. Mas está fechado já, o jogador já está aqui até. Está tudo certo. Ô Jô, você teve um momento difícil no futebol chinês, né? Você veio para cá, ficou um bom tempo sem entrar em campo, quase 6 meses, né? Até jogar no Corinthians. Muita gente até riu da sua contratação, a verdade é essa. Muita gente duvidou da sua capacidade, né? E como é que é para você, um ano depois, saber que... Acredito que até os próprios corintianos no início do campeonato, quem apostaria que o Jô, de repente, seria o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Eu quero saber para você, assim, hoje, como é que é essa sensação de superação? Eu consegui, eu venci, eu dei a volta por cima, eu calei a boca de quem duvidava. Como é que é esse sentimento para você, Jô? Para mim, o sentimento é de satisfação, né? É claro que eu sempre acreditei no meu potencial. Quem me contratou também acreditou e sempre teve a credibilidade, né? Mas eu não tenho essa coisa na cabeça de calei a boca, porque assim eu respeito muito a opinião de todo mundo, né? Assim como
eu vou chegar em um outro lugar e nem todo mundo vai acreditar que eu vou fazer um bom trabalho. Alguns vão acreditar, outros vão desacreditar. Isso no futebol é assim, num trabalho onde existe competição é assim. Então, mas o meu sentimento é só de satisfação mesmo, de um dever cumprido, né, de um ano maravilhoso que eu fiz, né, claro, de ter ficado 6 meses sem jogar, né. Talvez muitos falam uma passagem ruim na China, mas eu não vi uma passagem ruim. Eu joguei 24 jogos e fiz 13 gols. Então, acho que também não é, em 6 meses. Mas, enfim, isso aí já ficou no passado, é coisa que ficou para trás. Mas o dever cumprido, uma sensação de dever cumprido, de um respaldo que me deram. E eu consegui fazer o meu melhor para o clube e deixar um até breve, porque eu tenho certeza que as portas vão sempre ficar abertas aqui. Só completando a pergunta que o André lhe fez, você falou sobre momentos bons e ruins, mas para ser mais específica, qual que é o jogo do ano para você aqui no Corinthians, o gol que mais te marcou esse ano? E sobre momento ruim, você citou o pênalti perdido por Santo André, mas foi aquele lance contra o Vasco, o gol de mão, onde você foi muito julgado, ali também foi um momento complicado para você, Ju? Não, eu citei um momento difícil para mim contra o Santo André, porque eu não vinha jogando em alto nível, né? Eu vinha ainda de parte física ainda um pouco abaixo do esperado, né? E atuações não vinha realmente até não agradando muito ao Fábio, né? Então ali foi um momento difícil. Do momento do Vasco eu não fiquei triste da maneira que foi colocada, mas não me afetou em termos de dentro de campo, das pessoas que me conhecem, o meu caráter. Todo mundo sabe do meu caráter. A tristeza, sim, pelo bombardeio que foi, da maneira que foi, mas não afetou nada. Então, não considero um momento ruim. Foi aprendizado também para mim. Então, o jogo, acho que o mais importante para mim foi contra o Fluminense, que decretou o título, que foram 2 gols. Né, a gente vivendo num momento na partida complicado, e a gente conseguiu virar, e a gente conseguiu o título. Os 2 jogos contra o Palmeiras, que foram divisores de águas, né, durante o ano. Então, para você ver, já falei 3 jogos, então não existe um só, foram uma série de jogos. Né? Foi um ano maravilhoso, mas foram esses os detalhes que me deixaram satisfeito pelo ano que eu fiz. É uma pergunta aqui para o presidente e uma para o Jô. O Jô, a gente sabe que, você até falou um pouco sobre isso, o seu papel aqui fora de campo, né? Você era o cara que, pelo que a gente soube e tal, era a ligação muitas vezes dos jogadores com a comissão técnica, se os caras tinham, sei lá, queriam na terça de manhã, em vez de se representar, era na terça à tarde, se era possível, era você que ia lá conversar. Eu queria saber quem que você acha que pode preencher essa lacuna desse representante do grupo diante da diretoria e da comissão técnica. Você que, pelo que a gente sabe, fez muito bem esse papel, que era o cara que ia dar a cara o tempo inteiro para pedir as coisas, solicitar, reclamar e etc. Se tem alguém que você acha que é possível fazer isso no seu lugar? Não, na verdade a gente fazia isso sempre em comum acordo, né? Na maioria das vezes os capitães, era eu, Balbuena, o Fagner, o Cássio, o Jadson, o Rodriguinho, então a gente sempre conversava. Mas eu era que mais, às vezes, tinha contato direto com o Fábio, né, muitas das vezes, até com o próprio Alessandro, que sempre me deu essa abertura. Mas acho que continua os mesmos líderes que tem, o próprio Felipe Bastos, que não é um jogador que não jogava muito, mas que fazia muito bem essa função de um dos líderes. Mas acho que continua a mesma coisa, né? Existem pessoas, né, que têm história no clube que podem fazer isso com a mesma capacidade que talvez eu fiz, né? Então acho que eu não posso apontar um. Acho que continua os mesmos jogadores com esse espírito de liderança bom. Presidente, eu queria saber, dos 35 que iniciaram o ano, 14 são da base. As 5 maiores vendas da história do clube, 3 são da base, o Jô, o Arana e o Malcom, juntando os 2 pedaços de venda que eles foram feitos. É um caminho meio sem volta, essa situação da base? Você acha até em termos financeiros para ajudar a sustentar o clube? Como que você enxerga
números tão grandes. O Jô, por exemplo, com as 2 vendas para o CSKA em 2005 e agora, mais de 50 milhões ele rendeu nas 2 vendas. Enfim, a base nesse sentido para ajudar o clube é um caminho meio sem voltas, o senhor acha? Não tenha dúvida, a base é o segredo de tudo. O ideal não é nem usar 14 jogadores, o ideal é o dia que você ter 30. O elenco inteiro vindo da base. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, em nenhum clube do mundo isso acontece, mas cada vez o nosso número está aumentando. Pelo que eu sei de um trabalho que nós fizemos na base, nos últimos 8 anos, se eu não estiver errado, nós usamos 70 jogadores da base. Entre venda, jogador que ficou. Esse número de 14 foi o maior número usado na base até hoje no Corinthians. Nunca teve tanto jogador da base. Então, eu acho que é um trabalho bem feito que estão fazendo na base também. E aqui o aproveitamento que a gente também tem que ressaltar, que esses jogadores vieram com uma qualidade fora do normal, porque eu sempre digo e sempre disse, o Corinthians, pelo padrão de nível que tem de jogadores profissionais, é muito difícil você trazer jogador da base e ele vestir a camisa e virar titular, porque o nível no Corinthians no profissional é muito alto. É um clube que nos últimos 10 anos conquistou praticamente todos os títulos que pôde conquistar, e isso porque teve jogadores de grande qualidade. Então, para um garoto chegar, vestir a camisa e virar titular, se torna muito difícil. Agora, em alguns outros clubes, por não terem um elenco tão qualificado, facilita a entrada dos jogadores da base. Mas, dessa vez, foi um pouco diferente. Chegaram jogadores com uma qualidade bem mais alta que normalmente vinha sendo ajudado pela base no profissional. Então, eu acho que é o caminho, todo mundo sabe que o caminho é esse. A gente procura, esse ano foram 14, se Deus quiser, esse ano de 18 agora, pode ser 14, pode ser 15, 20 jogadores. Quanto mais jogadores vierem com potencial, ótimo. Jô, tudo bem? Boa sorte para você lá no Japão esse ano. Muita gente não entendeu, Jô, que você podia entrar para a história na última rodada e, ao mesmo tempo, não, né? Se saísse o gol lá do Henrique. E você optou por não jogar a última partida contra o Sport, o torcedor ficou meio sem entender, mas vai abrir mão e tal, e acabou dando certo. Então, primeiro eu queria saber por que você não foi para o jogo e como foi aquela rodada para você. Você ficou mais de olho no jogo do Fluminense, enfim, a situação do Corinthians já estava definida. Como é que foi aquele domingo para você? Na verdade, durante a semana eu conversei primeiro eu conversei com o Fábio, né, na questão técnica, né, e dessa possibilidade de eu ser artilheiro isolado, mas também falei que tinha exames para fazer da minha esposa, do meu filho, né, e que também eu já teria cumprido, né, toda a minha trajetória dentro do clube de títulos, objetivo, que se realmente precisaria eu ir, porque eu também precisava cuidar da minha família, né? E aí ele foi muito aberto comigo, depois eu até conversei com o Alessandro também, falou com que passou para o presidente, que seria o meu critério. Então eu optei assim pela minha família, para cuidar, porque eu sei que meu objetivo eu já tinha feito, que era ser campeão, que bastava só torcer, entre aspas, contra o Henrique para acabar empatado e eu conseguir ser artilheiro, né? Então eu optei pela minha família, por cuidar da minha família, né? E um domingo que eu assisti um pouco do jogo do Corinthians e assisti um pouco do jogo do Fluminense e acabou que deu certo. Então agradeço a Deus porque isso já estava escrito, né? Então independente se eu jogasse eu poderia não ter feito o gol e acabar sendo artilheiro igual. Então, mas eu fiz a escolha por cuidar da minha família, a diretoria entendeu, o Fábio entendeu, me deram total respaldo. Então, só tenho que agradecer por tudo, como eu falei, e não vou cansar de falar, agradecer o presidente, agradecer ao Alessandro, o próprio Flávio Adalto, pessoas que foram, esse ano eu tive contato muito direto, sempre conversando, e foi maravilhoso, foi um ano, como eu falei, um ano inesquecível. Okay. Presidente, falta menos de um mês para a sua gestão. Nessa reta final, arrumar esse jogador para substituir o Jô é uma prioridade ou não necessariamente? Isso pode ficar para quem
para o novo presidente? A prioridade não é só a posição do Jô, a prioridade é você montar o elenco todo, né? Estamos trabalhando nisso diuturnamente. As dificuldades, elas não são poucas. Eu já vi ano difícil de você montar time por N aspectos, mas esse ano está um pouco mais complicado. Clubes, a maioria dos clubes, alguns, acho que a grande maioria de clubes também mudou de presidente, tiveram eleições. Isso dificulta um pouco a venda de jogador. Quem está chegando nunca quer ser o vilão da história. Quem está saindo também acaba não querendo fazer porque já está indo embora. Enfim, então eu estou achando, nós estamos sentindo muita dificuldade. E a situação financeira, ela não é boa de nenhum clube, como a nossa também não é. Uma situação normal, não tem dinheiro sobrando, não tem dinheiro para você fazer nenhum exagero, nada de anormal. Então, nós estamos trabalhando. A gente, o ano passado não foi diferente, fizemos um trabalho para começar o grupo, começou o grupo. A gente sempre tem como prioridade ter o elenco pronto na pré-temporada. Mas caso isso não aconteça, o ano passado foi a mesma coisa e depois nós só trouxemos o Cleison, que sempre a gente entende que no Paulista sempre desponta alguém que chama atenção, a gente pode buscar. Mas isso fica para o segundo plano. O primeiro plano é que se você conseguir todos os atletas pedidos pela comissão, as posições, a gente conseguir nessa pré-temporada é o ideal, né? Mas esse ano está um pouco mais complicado em relação a isso. Primeiro para o presidente, boa tarde. Queria que você confirmasse, por favor, o valor da venda do Jô, se gira em torno de 10 e 11 milhões de euros. Como é que o Corinthians vai receber esse dinheiro, se já recebeu, e qual vai ser o destino para ele? Só isso você quer saber? É mais ou menos isso o valor. O destino é o clube, não tem outro destino. O destino entra na conta corrente do clube. Vai pagar dívidas? Não sei o que eu vou pagar, nós vamos ver. O que muda para você se eu pagar dívida, trazer jogador? Não muda nada, é o dinheiro do clube. É uma informação importante. Eu não vejo tanta importância assim, não. Isso é uma coisa interna, que nós vamos fazer com o dinheiro. Compete a diretoria do clube resolver. O clube já recebeu o dinheiro? Não. Agora para o Jô. Jô, depois do Campeonato Brasileiro, eu queria saber se o Tite conversou com você, se parabenizou, porque você teve uma história com ele aqui em 2004, né? Se você bateu um papo com ele depois do Campeonato Brasileiro. Não tive esse contato com ele, né? Mas entre pessoas, né? O próprio Fábio teve com ele, só parabenizou pelo ano maravilhoso que o Corinthians fez e que eu ajudei a ter esse ano maravilhoso, mas nada além disso. Como eu falei, eu tenho esperança, é só continuar fazendo o meu trabalho, porque eu sei que ele tem observado, é um cara que eu já trabalhei e conheço. Então ele tem esse cuidado, essa cautela de jogadores que se destacam, ele está sempre mandando alguém olhar, alguém observar, então eu tenho que continuar fazendo um bom trabalho. Ok. Presidente, boa tarde. O senhor disse que a negociação com o Scarpa não avançou quando foi tratada. Gostaria de saber o que o Fluminense pediu em troca dele. Na realidade, o Fluminense não pediu nada. A gente queria fazer, o Fluminense tinha preferência de fazer troca de jogadores. Aí troca de jogadores, você tem a grande dificuldade. Primeiro, do jogador querer ir. Segundo, de acertar a base salarial. Mas nós acabamos não evoluindo nem nas pessoas, nem nos atletas que o Fluminense precisava. Por isso que o nosso contato com o Fluminense foi muito curto, muito breve. Não dá nem para falar que houve uma negociação. Nós mostramos interesse, o Fluminense falou, tá bom, vamos ver qual é o jogador, mas aí já fica aquele problema de quem vai, quem não vai, aí tem que acertar salário, mas aí o Fluminense colocou lá assim, um teto salarial que nenhum jogador que nós tínhamos aqui estava abaixo desse teto do Fluminense, então tudo isso acabou inviabilizando. Presidente, por favor, se o Henrique fechar realmente na semana que vem, essa chegada do centroavante fecha o elenco, e com a venda do Arana e do Jô, vocês estão dispostos a gastar mais por esse centroavante? Não mudou nada por conta da venda do Jô e do Arana. A gente vai gastar aquilo que já estava previsto em gastar, independente da venda. Primeiro temos que achar o jogador. Não sei nem se o jogador que a gente achar é de graça ou custa 100 milhões. Não sei, nós não achamos jogador ainda. Então não dá nem para falar em dinheiro. Obrigado, gente. Obrigado, Jô. Valeu. Bom trabalho lá.